As bandeiras a meio mastro indicam que a cidade está em luto oficial. Esse decreto é assinado pela autoridade do município e aqui em Uberlândia foi na terça-feira, em virtude das 1.000 mortes pela Covid-19. Nas redes sociais, o prefeito de Uberlândia, Adelmo Leão, lamentou as mortes, se solidarizou com os familiares e pediu mais cautela da população. A semana também foi marcada por medidas mais restritivas. As ruas de Uberlândia ficaram vazias a partir das 8 horas da noite. Apenas viaturas policiais se via nas principais ruas e avenidas da cidade. Tudo para diminuir a circulação de pessoas na tentativa de diminuir a circulação do vírus que matou mais de 1.000 pessoas só aqui em Uberlândia. O Política Cruzada veio hoje aqui até a sede da Prefeitura Municipal de Uberlândia. Eu estou no gabinete do prefeito Adelmo Leão, com todas as medidas de segurança sanitária indicadas pelas autoridades de saúde, para esclarecer você, telespectador, sobre o cenário da pandemia que a gente vive hoje. Aqui comigo, então, está o prefeito Adelmo Leão. Eu desejo um bom dia a você, telespectador de casa. Bom dia também, prefeito. Muito obrigado por nos receber aqui mais uma vez. Bom dia, senhores e senhoras telespectadoras. Bom dia, Danilo. Infelizmente, nós chegamos a 1.000 óbitos na cidade, ou mais de 1.000 óbitos hoje. Eu te digo assim, eu me lembro bem, 20 de março de 2020, nós começamos essa luta. E vou te relembrar mais ainda. O primeiro óbito de incidência do Covid em Uberlândia foi dia 2 de abril de 2020. E desde lá eu venho pedindo, alertando, venho fazendo tudo aquilo que é possível o poder público municipal fazer. Não só em remédios, em profissionais, equipamentos, abertura de novos equipamentos. A Prefeitura, em março de 2020, tinha 40 UTIs no Hospital Municipal. Nenhuma para a Covid. Hoje nós temos 112 UTIs no município de Uberlândia. Sem dizer os 105 leitos lá do SINCA, lá do São Francisco, e os outros 37 do Hospital Santa Catarina. Foi todo um esforço que o município fez nesse período para que não chegássemos a este ponto. Mas se nós avaliarmos a taxa de comorbidade e de óbitos na nossa cidade, nós estamos hoje em média de 1,48 a mortalidade na nossa cidade. Enquanto o estado de Minas Gerais é 2,1, o Brasil é 2,4, 2,5. Lembrando que o estado testa 2.000 pessoas a cada 100.000 habitantes. E o município de Uberlândia está hoje com 277.000 testes. Inclusive, pessoas que faleceram. Nós aguardamos a avaliação dos laudos para fazer um retrato fiel à nossa população. Eu tenho certeza que no Brasil, várias pessoas que faleceram de Covid certamente não estão, infelizmente, nesses números. Agora eu vou te relembrar outra coisa. Quando nós começamos essa luta, essa batalha, eu disse por várias vezes, quando eu tomava medidas duras, e se precisar, continuarei tomando. Eu dizia assim, nesse contexto todo, eu prefiro ser o errado. Vou repetir, nesse contexto todo eu prefiro ser o errado. Eu estou errado e esse não seja o fato. Para que no final nós tenhamos menos choros e menos covas. Infelizmente, não fomos entendidos por alguns. Eu quero agradecer até as pessoas que colaboraram, têm colaborado e ajudado nesse momento difícil que passa a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Você, um homem
um jornalista de renome nacional, está observando aí que essa crise, ela não é de Uberlândia. Essa crise é de todo um país. Inclusive, estados como São Paulo voltaram ao crescimento das suas taxas, ocupação de leitos, e também foram para medidas mais extremas nessa semana que se passou. Então, eu volto a insistir. É um momento muito difícil. O que nós temos é vacinar, vacinar e vacinar. No último sábado, nós começamos a aplicar a segunda dose dos idosos, que deveremos complementar até na segunda-feira. Serão mais de 4.000 idosos que vão receber a segunda dose. E o professor Gladstone já determinou que, assim chegando vacinas aqui, a prioridade agora será o idoso. E nós vamos, nesta linha, buscar vacinar o máximo de idosos que for possível. Porque, logicamente, são as pessoas acometidas desse mal, que sempre precisam do tratamento médico, do leito, da UTI. Mas gostaria de dizer o seguinte, chamar a atenção. Essa semana que passou, nós temos crianças de 13 anos entubadas, de 17 anos. Temos mortalidade de pessoas de 22 anos, 25 anos, 30 anos. Quer dizer, certamente esse vírus não é mais só privilégio dos idosos. Então, toda a população tem que ficar atenta. O povo decretou o fim da Covid, a Covid não decretou o seu fim. Esse é o grande problema. Me desculpe se eu alonguei, eu acho que você que tem que perguntar. Não, o senhor não alongou não, o prefeito já deu aqui um panorama de como que vai ser a nossa conversa ao longo desse programa. É claro que a gente vai falar de vacina, de transporte público, claro que a gente vai falar dos mortos, dos contaminados, dos últimos dados que a prefeitura levantou para atualizar a situação para você, mas só para a gente dividir aqui em capítulos, prefeito, eu quero começar chamando então a reportagem que o jornalismo da TV Paranaíba fez quando então Uberlândia atingiu a marca dos 1.000 mortos. Mais do que números, são vidas, são pessoas que deixam parentes e a gente vai conhecer um pouquinho da história de alguns deles. 1.000 mortes, 1.000 sonhos interrompidos. Meu pai sempre construiu tudo sonhando. E ele sempre sonhou que as pessoas tivessem um bom acesso à saúde. Ele sempre sonhou em ajudar as pessoas que precisavam. O Carlos Robson, pai do Lucas e do Ariel, era médico. Ficou 12 dias numa UTI, 11 dias entubado. Não resistiu. Foi uma das 1.000 vítimas da Covid-19 em Uberlândia. Meu pai sempre dizia, desde o começo, de que a gente estava em guerra. Ele sempre esteve na linha de frente, atendendo muitos pacientes. Mesmo após o lockdown do ano passado, ele atendia talvez 40 pacientes por dia. Diversas vezes ele passou pacientes com ele com Covid. Teve pacientes que ele avisou que estava Covid, ele que mostrou o laudo. Há 11 meses houve a primeira morte em Uberlândia por Covid-19. Só que mais de 1/4 das vítimas fatais da doença na cidade foram registrados nesse ano. Para que a gente possa compreender melhor os números, é preciso saber o caminho e a velocidade do vírus. Os dados são divulgados diariamente, mas é preciso interpretá-los. Só assim, para a gente conseguir entender o comportamento do novo coronavírus na cidade. A partir dos dados, pode-se fazer planejamentos com efetividade muito maior. Você pode planejar para 15 a 30 dias, ações que vão beneficiar demais a população, porque vão diminuir o risco, principalmente da falta de insumos. Né? Quando você planeja, você percebe, por exemplo, a tendência de uma alta, né, mais complicada ainda, acima do que o esperado se você não estivesse planejando. Você pode adquirir mais EPIs, oxigênio, medicações, sedativos, que a gente tem percebido faltando em todo o país. Para saber se os casos de Covid-19 e os números de vítimas estão subindo ou chegando num estágio de estabilização, a gente pode usar uma ferramenta matemática chamada média móvel. E para a gente chegar nesse resultado final,
precisamos somar o número de casos de cada um dos 7 dias anteriores e dividir esse resultado por 7, que é o número de dias por semana. Olha só, como essa semana está em andamento, vamos usar as informações das 2 semanas anteriores. Primeiro, de 7 a 13 de fevereiro. Nessa semana foram registrados 633 casos confirmados de Covid-19 em Uberlândia. Dividido esse número por 7, chegamos à média móvel de 90 casos. Agora a gente pega a semana do dia 14 ao dia 20 de fevereiro. Foram 3.236 casos confirmados. Fazendo a mesma divisão, por 7, chegamos à média móvel, 462 casos. Ou seja, de uma semana para outra, o número de pessoas com a doença cresceu 413%. É como se uma pessoa infectada tivesse transmitido o vírus para outras 4. A média móvel vai mostrar para a gente um crescimento do diagnóstico da doença, da presença da doença na região. É importante isso, trabalhar com isso, porque a gente vai, quando você começa a acompanhar no decorrer do tempo, né, você vai entendendo um padrão, né, uma tendência. Né, você toda semana vai avaliando, todos os dias vai avaliando, depende, aí quem decide realmente são os gestores locais. Você vai analisando se vem subindo a cada dia, a tendência é de continuar subindo ou não depende apenas do diagnóstico. Agora analisando a média móvel de mortes por Covid-19. Na semana do dia 7 ao dia 13, foram 30 vítimas. A média móvel ficou em 5,28. Do dia 14 ao dia 20, 74 óbitos. A média móvel de mortes foi de 10,57, aumento de 100%. Em Uberlândia, a fila para um leito está grande. Cerca de 400 pessoas aguardam. A rede pública e privada estão operando com a capacidade máxima. E cada vez mais jovens estão sendo internados com Covid-19. A gente primeiro tem que trabalhar com a conscientização. É importante que a sociedade civil como um todo se una nesse propósito. A imprensa, profissionais de saúde, profissionais liberais, professores, a educação é importante estar nessa luta. Então, vocês precisam fazer um movimento de conscientização em massa. Por quê? Porque o grande transmissor é o adulto jovem. Hoje, no Brasil, o grande transmissor é o adulto jovem. É aquele que já cansou primeiro que todo mundo e está se aglomerando. Comparando Uberlândia com cidades do mesmo porte, a gente vê que a situação por aqui é grave. Enquanto Uberlândia tem 1.000 mortes por Covid-19, Feira de Santana, na Bahia, tem 460. Contagem, aqui no estado, tem 710. Ribeirão Preto, em São Paulo, registrou 1.207 mortes, só que nesse ano foram 166, enquanto em Uberlândia, 259. Para o cenário mudar, é preciso uma campanha de vacinação mais eficaz, segundo os especialistas, para que o vírus não seja mais rápido que a ciência. Sendo honesto, mesmo como otimista, eu tenho medo do que há por vir, no sentido de que se continuarmos essa vacinação nesse ritmo, se continuarmos nesse ritmo de vacinação lento, do jeito que está, nós corremos um risco de sofrermos um baque, uma queda, uma pancada, que seria o surgimento de mutações, de variantes resistentes à vacina. Para que esse risco diminua, é necessário, agora mais do que nunca, que as pessoas voltem a evitar aglomeração, ou com medidas, ou trabalho de conscientização, ou os dois juntos. Por quê? Porque quanto maior o índice de transmissibilidade, quanto mais eu transmito, maior o risco de se perder a vacina. Entre números, dados, estatísticas, não podemos esquecer que há famílias, há histórias, que se tornaram lembranças da pessoa que cada uma das 1.000 vítimas foi. Na hora do velório dele, um senhor de não tanta idade chegou com uma bengalinha e olhou para mim e falou: Lucas? Eu falei: sim, sou eu. Ele: ô Lucas, meu nome é José, eu venho aqui em nome de todos os pacientes do seu pai dizer que nós estamos aqui com vocês. É uma perda muito grande. Há 1 mês e meio atrás eu estava no consultório do seu pai e ele estava extremamente feliz com tudo que vocês vêm conquistando. E eu tô aqui só para te falar que eu andava de cadeira de rodas há muito tempo atrás. E seu pai falou para mim que era possível que eu voltasse a andar. A cirurgia era difícil, a cirurgia era complicada, mas que se eu confiasse em Deus, tudo iria dar certo, e deu certo. Ele vive uma vida normal hoje. E assim foram inúmeras mensagens e que não param de chegar, graças a Deus, de pessoas que foram tocadas pelo meu pai e que tiveram cura.
pessoas com doenças difíceis, pessoas com diagnósticos impossíveis, meu pai curou. Meu pai conseguiu curar. Então, é realmente um anjo aqui na Terra. E a gente agradece, né, a dádiva que nós tivemos de ter ele como pai. Tá aí, então, uma reportagem, prefeito, mostrando um panorama, né, dessa triste estatística, que eu tenho certeza não foi desejo do senhor. Eu queria entender, então, um pouco dessa questão da estrutura hospitalar, né? O senhor disse, e a gente veio aqui ao longo dessa pandemia acompanhando a evolução dos números, inclusive a abertura dos leitos, que aconteceu gradativamente com o Hospital Santa Catarina, etc., com outras iniciativas e tal. Por que a gente chegou a esse número de 1.000 mortos? Alguém não conseguiu atendimento? Todos os pacientes tiveram o atendimento médico adequado, prefeito? Eu queria que você esclarecesse isso para a gente. Graças a Deus eu posso olhar nos olhos de todos vocês e dizer: ninguém ficou sem atendimento. Ninguém. Ou seja, numa UAI, numa sala de emergência, com os equipamentos necessários, com os remédios necessários, com a enfermagem, com o médico intensivista, e com todo o cuidado que ele teria numa UTI hospitalar. Lógico, todos desejam ir para a UTI hospitalar. Mesma coisa aconteceu também nas UTIs dos nossos hospitais. Toda assistência foi dada, toda. Agora, infelizmente, é o que eu disse, parece que as pessoas não acreditam. Infelizmente, as pessoas acreditam quando atinge um pai, uma mãe, um parente, um amigo. Essa doença não é brincadeira, gente. Muita coisa é desconhecida da ciência ainda. Tanto é que nós só temos um caminho, a vacina. Nós não temos um tratamento. Segundo as maiores autoridades da ciência médica do mundo, está claro e evidenciado. Nós temos aqui o professor Marcelo Simão, que está entre os 100 maiores especialistas do mundo. Só perguntar a ele. Então, esse momento que nós estamos atravessando é um momento difícil, eu volto a insistir com a nossa população. Eu não gostaria nunca, nesse momento, estar fazendo esse programa, Danilo, nunca. Eu sempre lutei para que esse momento não existisse. E você é testemunha disso, sempre. Para você ter ideia, no domingo passado, aliás, na sexta passada, sábado e domingo, no domingo eu trabalhei o dia inteiro conversando com Brasília, com altas autoridades, com pessoal, inclusive das Forças Armadas, porque nós temos um documento no Ministério da Saúde, que eu relato isso ao senhor Ministro da Saúde, desde a última quarta-feira da semana passada, relatando todos os problemas de Uberlândia, alertando pelo momento que a gente chegaria, inclusive pedindo a ele mais leite de UTI, mais leite de enfermaria e mais vacina para o povo de Uberlândia. Também mantive contato essa semana que se passou com o doutor Fernando, da União Química, pessoas que eu venho fazendo essa tratativa há muito tempo, conversando, inclusive, sobre a vacina Sputnik. Ele tem o IVA no seu laboratório e me disse palavras dele. Eu vou retratá-las e dou como palavras de fé. Assim que a OMS aprovar a Sputnik, ele começa a produzir a vacina Sputnik no Brasil, nos seus laboratórios, sem depender de nenhuma importação, nenhuma, porque ele tem o IVA. E eu disse a ele, meu amigo Fernando, não se esqueça de Uberlândia. Alguns meses atrás, em conversa com você, foi a primeira coisa que eu te pedi. O dia que a sua vacina sair, eu quero que você lembre da nossa cidade. E eu espero que esse fato possa acontecer. Pois é, já que o senhor falou nesse assunto, eu até queria dar um panorama aqui, porque nessa semana que passou nós tivemos assim 2 bons indicativos. Primeiro no Supremo Tribunal Federal e depois, mais adiante, no Senado Federal, quando foi aprovada aquela proposta do senador mineiro, Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado hoje, autorizando que estados e municípios possam fazer aquisição da vacina, isso é, na hipótese de o governo federal não conseguir, não atender ao Plano Nacional de Imunização. Bom, se a gente olhar o panorama de hoje,
hoje, nós temos a vacina da Pfizer. A vacina da Pfizer já está aprovada em caráter, inclusive, definitivo pela Anvisa. Entretanto, o governo federal ainda não adquiriu, porque no contrato dela exige que a União, no caso o governo, assuma a responsabilidade por eventualidades. E esse projeto que foi aprovado lá no Senado e vai caminhar para a Câmara agora, diz que os municípios que adquirirem podem se responsabilizar nessas hipóteses. A vacina da Pfizer é muito segura, pelo menos a própria Anvisa está dizendo isso. Vamos desenhar esse cenário aqui. E depois disso, a gente já viu no final da semana passada o ministro Pazuello voltando ao assunto, não podemos sim comprar a vacina da Pfizer e tal. Quero saber o seguinte, o senhor está disposto a comprar essa vacina ou outra vacina qualquer, tão logo esse projeto seja promulgado lá pelo Congresso Nacional? Primeira coisa, eu vou ser bem claro. Eu não gostaria que, em momento nenhum da minha vida, eu pudesse passar por um momento como esse, e um momento que estão politizando. Não é momento de política. E nem momento de judicialização. É momento de consciência de todos nós. Eu gostaria que o governo federal, do presidente Bolsonaro, que é meu amigo, meu colega, tomasse as providências para que município e Estado não tivessem aí à sua frente. Eu nunca gostaria de fazer isso, nunca, que eu respeito muito ele. Agora, se a alternativa dada a mim for esta, eu farei todo o possível e todo o empenho, inclusive como eu fiz o pré-contrato com o Butantan, dezembro ou novembro do ano passado. Então, onde é que eu puder buscar o socorro para a nossa população, eu irei. Prefeito, vamos voltar então a falar da situação dos leitos, né? O senhor anunciou nessa semana a abertura do que foi chamado de hospital de campanha, que na verdade são a abertura de novos leitos em estruturas, espaços vazios do hospital municipal, a exemplo do anfiteatro, talvez até o secretário diz que pode avançar para o estacionamento com tendas, se for necessário. Em que pé que está isso? Já começou? Vai começar? Dá uma atualizada nessa história para a gente. Danilo, vou voltar ao domingo passado. Quando eu discutia com o pessoal do Ministério da Saúde, são as pessoas das Forças Armadas, esse assunto. Na madrugada de segunda-feira, eu comecei a contactar com os senhores proprietários dos hotéis em Uberlândia, para buscar o quê? A cama, o leito. E vou te dizer uma coisa, fui muito bem atendido. Nós já temos lá hoje, essa semana no hospital, em torno de 60 leitos, que já começaram a funcionar essa semana, que está se passando. Retirando das UAS os pacientes não Covid e levando para lá. Por quê? Se você fosse se socorrer no hospital de campanha, até você montar esse hospital, é no mínimo 18 dias. Aí vem a fase seguinte, profissionais para esse hospital. É outra dificuldade. Então, o professor, com muita inteligência e muito brilhantismo, falou, olha, nós já temos um hospital que tem corpo clínico, enfermeiro, de médicos, remédio, tomografia, gases, oxigênio. Então, vamos fazer um esforço no hospital municipal e vamos fazer lá, sim. Anfiteatro, sala de reunião, corredor externo e retirar as pessoas das UAS que não são Covid. Tem que deixar bem claro isso aí. Então, esse trabalho iniciou-se na madrugada de segunda-feira passada. Eu quero agradecer aqui todos que me ajudaram, todos, sem distinção. Inclusive, para surpresa minha, nessa semana que se encerrou, um empresário, que não quer que mencione o nome dele, um jovem, me ligou e me ofereceu 100 Elmans, aqueles capuz de oxigênio, que não injeta 15 litros, como os mecanismos normais, injeta 30 litros. E ele deve estar fazendo a aquisição, ou já fez a aquisição, na indústria que me parece que é da Bahia, e esse equipamento chegará para nos reforçar aqui
nessa semana que está se iniciando. Doação. Mais 100 novos equipamentos, que irá muito contribuir, inclusive evitando de levar os pacientes para o respirador mecânico, para a intubação. Então, eu quero agradecer. Me pediu para não citar o nome, não vou mencionar, mas que Deus te abençoe. E abençoe a todos aqueles que entenderam esse momento, estão ajudando, não o prefeito, estão ajudando o nosso povo. Meu muito obrigado. Prefeito, o senhor andou cobrando uma responsabilidade da Universidade Federal de Uberlândia nessa pandemia. Essa semana, a UFO anunciou a abertura de 52 novos leitos, um remanejamento dos leitos de enfermaria da clínica médica para o tratamento exclusivo da Covid-19 e também diz que pretende chegar agora, amanhã, dia 1º de março, a 32 leitos de UTI para o tratamento da Covid-19. O senhor acha que essa ajuda atende? Agora o senhor está satisfeito com essa mudança que a UFO fez? Outro fato, eu nunca gostaria de ter chegado a esse ponto. Politizar nesse momento não vai resolver nada. Quero cumprimentar a direção da UFO por ter entendido o seu papel, que esse é o seu papel. E espero que não fique só nesses leitos, que possa abrir mais leitos para socorrer Uberlândia e toda uma região. Sabe por quê? Vou explicar aqui rapidamente, Danilo. Olha, no pico primeiro, agosto, setembro, ele atingiu mais a cidade de Uberlândia, uma cidade com mais habitantes, maior número de aglomeração. Nós estamos 700 mil habitantes. E afetou menos as cidades de porte pequeno e médio, porque não há aglomeração, não há o ambiente para isso se prosperar. Naquela época, nós suportamos com a nossa estrutura e usamos o máximo de 135 UTIs para atender aquela época. Hoje, nós estamos usando, sem contar com a sala de socorro das UAIs, 230 UTIs, da rede pública e da rede privada. O transporte de um paciente que houve para Alfenas, são 2 pacientes, um deles era de plano de saúde, que estão se saindo, porque não há opção no hospital particular, como não há também para toda a região a opção para o seu tratamento, e vindo para as nossas unidades de saúde, que são as UAIs. Este é o grande problema. Então, por isso, nesse momento, nós temos que estar todo mundo junto, sem política, sem politicagem, sem discussão, que não leva a nada. Prefeito, já que o senhor falou nesses números, eu quero chamar aí na tela, então, os dados atualizados que foram informados aqui pela Secretaria Municipal de Saúde. Ó, prefeito, nesse primeiro gráfico que a gente está vendo aí, é a análise do crescimento de ocupação de leitos de UTI Covid. O senhor já mencionou, o pico anterior que a gente teve foi de 135 pacientes no dia 2 de setembro. Agora, nós chegamos a 225 pacientes, nesse último dado aqui que eu tenho, atualizado no dia 24 de fevereiro. Quer dizer, se a gente vê esse gráfico aí, ó, em vermelhinho, a gente tem ali uma queda bem acentuada em novembro, começo de dezembro, e depois, lá, em janeiro começa a aumentar de novo e chega nesse número assim assustador agora em fevereiro. Qual é a tendência, qual é a expectativa da Prefeitura de Uberlândia? Até quando a gente vai ter essas medidas restritivas? Até quando nós não vamos poder andar na cidade à noite? Até quando for necessário. Isso tem que ser uma compreensão e entendimento de todos nós. Nós estamos protegendo coletivamente uma sociedade. A sociedade é coletiva, ela não é individual. Eu não posso pensar em mim sem pensar no próximo. Eu não posso pensar em mim e fazer tudo aquilo que eu quero sem ter o sentimento que eu possa atingir meu pai, minha mãe, meu cunhado, meu irmão, meu parente, meu amigo, minha namorada. Essa medida nossa, a primeira, que não foi esta do afastamento depois das 20 horas. A primeira que você está falando é o restrição. 5 de fevereiro. Tá. Então, é aquela do fim de semana, que não Isso. podia funcionar Trabalhava no fim de semana. segunda a sexta-feira. Perfeito. Tá.
Resultados da Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais. Naquela época, a cada 100 contaminados, contaminava 128 outras pessoas. Uhum. Na semana seguinte, já tivemos um número diferente. A cada 100 contaminados, se contaminava 111. Então, mostrou algum resultado aí, que o fechamento no final de semana já obteve algum resultado. Então, nós estamos acompanhando isso aqui 24 horas por dia. Eu espero agora que os próximos resultados que possam sair, com essas novas medidas tomadas, comece também a proporcionar redução dessa contaminação. Tá, mas então, só para a gente entender, o senhor estendeu o decreto com as medidas restritivas até o dia 5 de março. Não podemos pensar, não há indicativo ainda de continuar, não. O senhor está disposto a encerrar essas medidas no dia 5 de março, a depender dessas estatísticas. Eu queria saber o seguinte, qual é a principal estatística? O que o senhor fala assim, não, com esse dado aqui eu vou abrir o comércio? É a ocupação de UTI? É a taxa de contaminação? É a taxa de mortalidade? O que é o principal índice que o senhor olha? Todos são principais. Você falou UTI. Se eu não tiver uma UTI para atender uma pessoa, o que eu posso fazer? A redução dos índices é uma sinalização. Então, tudo aquilo que melhorar os indicadores. E agora quero aproveitar esse momento, Danilo, que o seu programa é de grande audiência. Minha gente, eu espero que essa oportunidade esteja perto de ocorrer. Mas no dia que ocorrer, não vamos pensar que liberou geral. Porque se nós não tivermos consciência disto, eu serei obrigado a tomar novas medidas. Se nós não tivermos a consciência coletiva de todos nós, nós não temos caminho. Isso é uma pandemia. E o vírus que está aqui agora, eu não tenho ainda a comprovação oficial, é um vírus com mutação muito mais agressivo do que o vírus que iniciou essa pandemia. Então, nós temos que entender isso e nós temos que examinar sempre esses indicadores. Vamos ver, então, outro indicador aí na tela, atualizado pela Secretaria de Saúde. A média de mortes por dia, prefeito. Nessa análise, é feita uma análise a cada semana. Então, tem desde a primeira semana até a última dessa pandemia. Nós tivemos um pico ali também, em meados de setembro, 6,57 mortes por dia. Isso no primeiro pico. Agora, 11,85 mortes por dia. Quase 12 pessoas morrem por dia por causa da Covid-19 em Uberlândia, prefeito. Nós chegamos a esse ponto, por quê? Danilo, uma pergunta de difícil resposta. Mas eu acho que uma culpa coletiva. Todos aqueles que não contribuíram, que não entenderam, tem que, a partir de agora, pôr a mão na sua consciência. Esse vírus não é brincadeira. Ô, Danilo, espera aí. Festa de fim de ano é normal, eu gosto de Natal, Ano Novo. Quem não gosta de estar com a família, com os filhos, abraçar, beijar, estar com os amigos? Quem não gosta? Nós alertamos todos os momentos que foi possível de alertar isso. Entrou janeiro, férias, coisa boa, verão, praias lotadas, balneários perto da nossa cidade lotados. Agora nós tivemos um arremedo de carnaval. Você viu o que aconteceu no carnaval? Então, isso é falta de consciência. Se nós não tivermos a consciência coletiva, gente, esse é um vírus violento e cada mutação que ele tiver piora a nossa situação. Então, se não tiver a colaboração de todos, e a vacina, obviamente, nós vamos sempre estar lutando contra isto.
Vamos ver mais um gráfico interessante. Esse aqui a população gosta de analisar, né, prefeito? Porque vê aí o índice de contaminação por bairro. É o que a Secretaria de Saúde chama de mapa de calor. Pela evolução, ó, você está vendo aí na tela o pontinho ficando vermelho. Quanto mais vermelho, mais escuro está, maior o número de pessoas contaminadas naquela região. Não é isso, prefeito? É isso então, mesmo. a gente para aí, ó, com a última atualização do dia 22 de fevereiro, nós temos muitos contaminados na região do bairro Santa Mônica, chama bastante atenção, Laranjeiras, São Jorge, ali começando Santa Luzia, Zona Sul de Uberlândia também. Depois a gente toca lá para a Zona Oeste, o bairro Mansur está vermelhinho, no bairro Mansur também, tem que o pessoal ficar atento. O que a prefeitura faz com esse mapa de calor? Quando vocês monitoram, chegam num bairro igual o Santa Mônica, que está aqui, porque o Santa Mônica é aqui, é o bairro, todo mundo passa pelo Santa Mônica, é um bairro central da cidade de Uberlândia. Qual é a providência que o senhor está tomando para evitar a contaminação no Santa Mônica? Essa satirização que nós fazemos, todas as noites de Uberlândia, nós medimos por esse gráfico. Então, nada aqui é feito sem um planejamento. Então, as regiões mais afetadas é aquelas que nós programamos a maior incidência das bombas costais, de máquinas, atuarem às madrugadas, às noites, tentando ajudar também nesse sentido. Então, cada mapa desse aí tem uma finalidade para nós, para poder ter consciência e saber como proceder. Então, nada aqui é feito aleatoriamente. Ah, eu acho, ninguém aqui acha nada, só acha com os dados que nós temos. Prefeito, representantes da classe empresarial fizeram, nesta semana que passou, uma carreata pela cidade. Estão pedindo a reabertura do comércio. Vamos ver a reportagem. Os comerciantes de vários setores se reuniram no meio da manhã em frente ao Teatro Municipal, área leste de Uberlândia. Dali, a carreata seguiu pela Avenida Rondon Pacheco até a Prefeitura Municipal. Na Praça Cívica, os manifestantes se reuniram em silêncio e, com faixas brancas, soltaram balões. O protesto foi para chamar a atenção do prefeito sobre a estrutura de atendimento do comércio à noite. Desde terça-feira, o município está sob um decreto mais rigoroso, que determina toque de recolher e proibição da venda de bebidas alcoólicas. Resultado aí da quantidade de pessoas contaminadas com o novo coronavírus e o número de mortes registradas no município. Quem trabalha com segmento de alimentação à noite está passando dificuldades. Nós estamos aqui para ter um pouquinho de atenção e pedir a ajuda dos nossos governantes para a gente poder trabalhar. Eu tenho pizzaria, lanchonete à noite, a gente está cumprindo todas as medidas. Eu sei que tem fila para o banco, fila para as lotéricas, fila nos ônibus. Não pode ter uma fila respeitando as regras para poder retirar a sua comida. Os restaurantes abrem até meio-dia, mas e os restaurantes da noite? Como que a gente vai trabalhar? Essa semana venceu o aluguel, essa semana chegou o IPTU, essa semana tá tendo tudo de cobrança e a gente não tem condições de pagar. Alguns donos de academia participaram do protesto. O Leonardo explica que fez investimentos e adequações e agora precisa pagar e não tem como gerar receita. E eu acho que uma forma de resolver não é reduzindo o nosso horário, mas sim ampliando. Porque assim nós diminuímos as aglomerações, continuamos com todos os protocolos que estamos seguindo de higienização, de mantendo a distância. Então o prefeito tem que dar uma olhada aí para nós aí e dar uma ajuda, porque os impostos estão chegando, as contas estão chegando e a gente não tem como pagar, o aluguel é caro. Os comerciantes querem que o decreto seja revisto para que uma grande parcela não seja obrigada a fechar as portas de vez. Por que igrejas podem? Por que os outros setores que estão maiores, que indústrias maiores podem? Que diferença que tem as empresas maiores e as menores não poderem? Principalmente nós também do setor de academia. Academia gera saúde. Bom, prefeito, o pleito dos comerciantes é evidente que estão preocupados com a economia, funcionários também preocupados com um emprego. O senhor já defendeu aqui, já explicou, já esclareceu por que tomou essas medidas mais restritivas, já falou também quais são aí as perspectivas para o futuro, mas eu quero saber o seguinte: o que a prefeitura pode e pretende fazer
para ajudar na recuperação da pandemia depois, ajudar a economia. Uma vez a situação da saúde controlada, como que o senhor vai fazer para ajudar esse pequeno comerciante que está padecendo, que está sofrendo, que está tendo que mandar funcionário embora? Como é que o senhor vai fazer isso? Bom, primeiramente, eu quero que os senhores entendam que eu sofro com vocês. Eu não faço medidas aqui a meu bel prazer ou para mim. Por que eu teria o interesse disto? Eu acho que esse programa seu, Danilo, está muito claro para todos. As razões das medidas que nós tomamos. Esses são os motivos. Agora, da mesma forma que eu sempre procurei colaborar, ajudar, da melhor forma que eu puder fazer, eu vou continuar fazendo. Porque eu tenho certeza, sem os empresários, micro, pequeno, médio e grandes, o Uberlândia não existe. Vocês são as pessoas que movimentam, geram emprego e renda na nossa cidade. Eu tenho consciência disso. Da mesma forma que eu tenho essa consciência, eu procurei tratá-los o tempo inteirinho, sempre tentando conciliar economia e saúde e economia. Tanto é, na medida do dia 5, nós deixamos aberto de segunda a sexta. Não pensem vocês que eu tomo medida aqui para prejudicá-los, não. As medidas mais duras que eu tomo aqui é pensando numa coisa que não tem volta: a saúde e a vida. Essas são as razões por que eu tomo as medidas que eu tenho que tomar. A saúde e a vida. A coisa material, nós vamos recuperar, mas a vida não. Pois é, mas vamos recuperar como? A gente já sabe que a vida, beleza e tal, mas e aí? Como? O que o senhor vai fazer? A prefeitura sempre foi parceira, sempre facilitou. Vamos buscar novas facilitações que forem possíveis. Agora, você tem que entender, Danilo, que nestas questões econômicas está muito mais afeta ao governo federal e ao governo estadual. Que eu tenho a certeza que eles tomarão as medidas necessárias para poder apoiar a nossa economia, porque o país não vive sem a nossa economia. Então, vamos deixar bem claro. O município, na sua parte, fará o que sempre fez, ser um parceiro, um facilitador, aquilo que eu puder ajudar, ajudarei. Agora, as medidas de grande importância, ou que vão realmente impactar favoravelmente aos senhores empresários e empresárias, devem partir do governo federal e do governo estadual. E eu tenho a certeza que o governo federal buscará um caminho novo, como buscou em momentos anteriores, e certamente vai nos apresentar uma solução, a mesma que ele está apresentando agora, com esse auxílio emergencial aos menos favorecidos do Brasil. Então, eu tenho a certeza que medidas virão nesse sentido de apoio da nossa economia. Prefeito, vamos falar de transporte público, porque tem ônibus lotado, o povo está, assim, revoltado. A imagem aí que a gente está vendo é ônibus cheio. Queriam bater no motorista lá no terminal, porque encerrou às 7 horas da noite, não podia rodar mais. Como é que está essa situação do transporte público? Porque da outra vez que fechou o comércio aqui, lá em março também, teve esse problema. Que ônibus lotou, porque aí diminuiu a frota. E aí, como é que nós vamos resolver esse problema? A frota foi mantida a mesma. A questão de encerrar às 7 horas, quando nós decretamos o fechamento a partir das 20, nós encerramos o comércio todo às 18, para que desse tempo das pessoas saírem do seu trabalho, buscar o seu terminal e ir embora para a sua casa. Então, no primeiro dia, houve sim um atraso de uma empresa, que certamente refletiu isso que você está mostrando. E o senhor secretário de Trânsito já notificou a empresa e vamos buscar melhorar cada vez mais ainda dentro das nossas possibilidades. Agora, vamos buscar os horários melhores. Escuta aqui, nós estamos com o comércio fechado. Esse movimento todo vai aonde?
Mas tem indústria funcionando, Tudo tem call bem. center funcionando, eles pegam ônibus Eu também. acho, Danilo, que as indústrias, principalmente, têm o seu transporte próprio. Várias delas têm. Então, nós temos que examinar isso aí. Danilo, teve cidade aí que a empresa foi embora, a empresa fechou, ficou sem transporte público. Nós aqui, desde o começo, há um ano atrás, estamos lutando para que não haja nada na cidade de Uberlândia. Uma coisa no Brasil hoje, que é um gargalo para todo o município, é o transporte público. As prefeituras não vão sustentar esse sistema do jeito que está. Eu já tive que pagar, dentro do sistema, para minimizar os problemas, 35 milhões. E ainda devo 20. Pois é, vamos chegar nesse assunto aí então, porque as empresas já estão aí chorando as pitangas, mandaram uma nota para a imprensa semana passada falando que a ajuda encerrou, parece que em agosto, como é que vai ser? O senhor vai continuar não dando? Não tem nada disso. Explica isso aí As para a gente. empresas vão ter que se enquadrar também. Nós estamos em crise, sim. Crise não é de um só. Mas o senhor vai dar mais aporte para elas? Não, a crise é de todos nós. O empresário não está reclamando que ele está com dificuldade? Então a empresa está com dificuldade? Tá. Mas nesse momento assim mesmo tem que ajudar. Tem que ajudar. Não pode fazer do jeito que eu quero. Do jeito que eu quero é a empresa. Se o empresário está sofrendo, está sacrificado, por que a empresa de transporte público também não pode ter um pouco de sacrifício? Vamos tratar as coisas iguais. Tá, me responde, o senhor está pensando em dar mais um aporte para eles? Danilo, a Prefeitura de Uberlândia está fazendo aquilo que pode. Você já imaginou quanto é que custa o meu sistema de saúde hoje? E eu te pergunto, será que eu vou dar conta de liquidar isso? Mas eu tenho que assumir a minha parte, e eu assumo a minha parte. Então, senhores empresários de transporte público também têm que dar a sua colaboração. E já tem um problema aí, porque o Sindicato dos Trabalhadores estão dizendo que vão parar aí semana que vem. E aí? Presta bem atenção, é hora disso? É hora disso? É essa atitude que as pessoas tomam? Numa crise de saúde pública, do povo de Uberlândia, isso é momento para isso? Eu acredito que não seja. Prefeito, vamos falar da lei seca, porque essa daí todo mundo quer saber, muita gente fica perguntando. Você acredita que eu fiquei sabendo que tem gente lá em Araguari para comprar cerveja? Veja bem se pode uma coisa dessa. Mas o que levou o senhor a tomar essa medida? Ela vai caminhar na mesma direção das demais, como, por exemplo, a restrição do comércio, o fechamento e tal. E aproveitando sobre isso, uma outra coisa que chamou a atenção nesse novo decreto do senhor foi a questão dos produtos de magazine dos supermercados. Né? Eles foram impedidos, a venda deles também está proibida. Então, por exemplo, se eu for no supermercado e quiser comprar um chinelo, uma vasilha de plástico... As outras não estão fechadas? Por que um é diferente do outro? Todos são iguais. Seria uma concorrência desleal. Todos são iguais. A outra pergunta, eu não me recordo. É da lei seca. Danilo, o que provoca aglomeração? Principalmente às noites. O que provoca as situações criadas em alguns bairros da cidade de Uberlândia, que inclusive a Polícia Militar, com muito louvor, teve que agir? O que provoca as ações que o PROCON tem que fazer às noites da nossa cidade de Uberlândia? É a bebida alcoólica. Então a pessoa tem que entender o seguinte: não é hora de aglomerar. Não é hora de aglomerar. Quer tomar sua cerveja? Que compre. Leve para sua casa e fique lá. Agora não pode comprar mais. Mas quem comprou, comprou. Né, quem comprou, comprou. Quem não comprou... Deixa para depois. Infelizmente. Prefeito, caminhando aqui para o final, vamos falar de uma polêmica. Que história é essa? Explica para a gente, de UTI de 140 mil com UTI de 840 mil. Quanto é que custa uma UTI? Essa foi boa. Eu agradeço essa sua pergunta e a oportunidade. Danilo, eu não queria te responder em polêmicas. Não, eu quero saber quanto que custa uma UTI. R$ 143 mil o nosso orçamento.
Então por que estão falando aí no WhatsApp que o senhor está comprando leite UTI de 800 mil? Você tem que perguntar para quem está falando. Por exemplo, se eu fosse montar 112 UTIs pelo preço de 850 mil reais, conforme disse, eu teria gasto 103 milhões de reais só para montar UTI. E o governo federal, via Ministério da Saúde, me passou o ano passado para me enfrentar a pandemia, compra de remédio, pagamento de salário, enfim, 83 milhões de reais. Como que eu fui montar 112 UTIs de 850 mil reais? Meus amigos, não joguem para a plateia. Não façam isso. Vocês não estão contribuindo com ninguém, nem com vocês próprios. Que até onde eu sei, eu acho que vocês têm consciência. Ou será que não têm? Um minutinho só para o nosso intervalo comercial. Política Cruzada volta já.